Costa Verde FM 91,7 Rádio Costa Verde. Começa agora na Costa Verde. Costa Verde no ar. Edição especial Eleições 2024. Descubra as propostas, desafios e visões de cada candidato para a sua cidade. Costa Verde no ar. No ar. Em especial Eleições 2024. Boa tarde, eu sou Valdemar César Ramos e a gente vai começar com o programa da tarde, o nosso Costa Verde no ar, seguindo o nosso programa de entrevista com os candidatos a prefeito da cidade de Itaguaí. Ao meu lado a jornalista Cristiane Pepe. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero agradecer já a audiência pela entrevista de manhã. Sejam muito bem-vindos e estamos aqui o nosso candidato, Dr. Robens Júnior. O Robens Júnior que vem acompanhado com o vice-prefeito Valmir. Isso. E o coordenador de campanha, Júlio. Inclusive conhece meu primo, Valdeci. Abraço, Valdeci. Saudade de você, meu irmão. Dr. Robens. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, de estar participando. É sempre importante que nós estejamos abertos para esclarecer para a população o que nós pretendemos fazer de melhor para Itaguaí. Certo. A pergunta que eu faço ao senhor, primeiro, é uma honra recebê-los aqui na nossa casa. A proposta é confrontar as ideias dos candidatos com a população para que elas obtenham. Aqui vocês estão de frente com o ouvinte eleitor. Tudo é possível, ainda falta muito tempo para o dia 6. Então, assim, a sorte está lançada. É colocar suas ideias, o eleitor é quem escolhe, a democracia vence. Não é verdade? Sempre. E assim, Dr. Robens Júnior nasceu em 1973, 51 anos, morador de Coroa Grande, residindo em Piranema. Atualmente. Mas precisava entregar a idade mesmo? Complicado. Foi diretor da Associação Comercial e Industrial Agropastoril de Itaguaí. Famosa ACIAP. Sim, e diretor da comarca, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaguaí. Também delegado da Ordem dos Advogados do Brasil, de Itaguaí. 23ª subseção. Por isso o nome do Dr. Robens. Foi presidente, ou é presidente da cooperativa da Comite? Não, já fui. Tá. Já fui, eu acho que foi 2017. Ótimo, 2016. é um belo currículo. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: gerir uma cidade como Itaguaí, uma cidade grande, cidade que tem porto, cidade de uma população maravilhosa, ansiosa por uma boa administração, uma boa gestão, está preparado? 100%. E te falo com muita certeza, pelo que eu já passei em termos de administração pública. Eu sempre até converso muito com as pessoas nessas caminhadas, que talvez se fosse há 10 anos atrás, eu não teria esse preparo para ser candidato, para estar postulando o cargo de prefeito em Itaguaí. Eu tive que passar por algumas dificuldades pessoais, né, que todo mundo passa na vida, todo mundo tem a sua dor própria, mas que isso constrói o teu caráter e te constrói como homem. E tive que passar também por oportunidades profissionais que a vida me proporcionou, que me fez conhecer de gestão pública, dentro da administração dos cargos que eu acabei sendo secretário aqui dentro do município de Itaguaí. Por isso eu posso te garantir que eu me sinto preparado. Dr. Robens, candidato, queria perguntar para o senhor foi, da atual gestão, o senhor foi secretário de administração da prefeitura? Sim. Inicialmente eu era subsecretário, e aí depois eu passei Da gestão atual? Da gestão atual. Aí eu passei, acho que foi de um ano e meio mais ou menos que eu fiquei como secretário de administração até 2023.
Ok. Até novembro. E quais foram os outros cargos que o senhor ocupou no Poder Legislativo? No Legislativo, não. No Executivo, perdão. Eu iniciei em 2017 como secretário de licitações e contratos. Depois eu cheguei a ocupar por 2 meses a Secretaria de Saúde, porque o atual prefeito não tinha um nome a apontar, e pediu para que eu ocupasse até que ele tivesse um nome. Acabei ficando 2 meses na administração da saúde, e até em especial só fazendo administração. Tá. Isso, a gente vai aprofundar essa questão da saúde. Sem problema. Que é, assim, a gente tem uns tópicos que é saúde, educação, Transporte. Perfeito. segurança, mas segurança não é tanto a área do prefeito, né? Mas a gente vai aprofundar isso aí, saneamento básico. A gente está sendo seguido pelo TRE, conforme combinado, nós estávamos na mesma reunião, as redes sociais, nossos ouvintes na rua. Então a gente está sempre online aqui acompanhando. E às vezes quando as perguntas vão acontecendo, elas vão surgindo e a gente vai atualizando a pergunta. E tem gente lá na rua, o eleitor ele é sintomático. Ele diz assim, não queria isso, eu queria que falasse sobre isso. Tem coisa que não dá, porque vai aprofundar e aí o tema é maior. Mas dentro disso, vamos falar de saúde? Sempre. Então, se o senhor, uma vez eleito no dia 6 de outubro, lá quando começar o primeiro ano, qual vai ser a primeira atitude em relação à saúde, já que o senhor conhece bem essa pasta? Foi a que mais me ensinou, não só como gestor, mas para a vida também. Então, a primeira questão que a gente estudou e conversou com alguns especialistas é que a gente tem que fazer dentro do município ênfase na saúde preventiva, porque falar da construção de um novo hospital tem que existir, tem que ser feito, mas não adianta você só construir o hospital se você não tratar preventivamente a questão da saúde. E a ideia é levar para os bairros essa saúde preventiva, mas você não tem condições de colocar em cada bairro um posto de saúde. Então você dividiria o município como se fossem 5 distritos, para cada distrito Certo? Tem uma placa lá. O senhor assumindo, o que o senhor faria? Tem que terminar, até porque foi feito um processo. A gente tem diversas reclamações da farmácia. Essa farmácia é que distribui o medicamento que é passado pelo médico no hospital ou nos postos de saúde, e a pessoa vai até lá, tem o leite, tem a fita de glicemia, tem o medicamento, tem fralda descartável, entendeu? Deveria ter, pelo menos. Não há uma reta, um gráfico de demanda nisso, e aí, portanto, a minha compra de material. Quando você tem isso, você busca. Você tem o governo federal, principalmente saúde. Saúde e educação são prioridades. E você tem legislações específicas que você tem que fazer o investimento obrigatoriamente. E se o governo federal não traz, você faz com que seja feito, você executa. Nós temos os procuradores, nós vamos fazer parcerias, você tem um relacionamento político que faz com que as verbas cheguem, e se você comprova o gasto, que ela chegue efetivamente. Tem o governo do estado também, as obras que podem ter parceria, como é a questão da UPA, a UPA é tripartite, né? Que é o governo federal, do estado e município. Então, quando você tem relacionamento público e você conhece da gestão, basta você cuidar. Mas o senhor estava lá e falou assim, chefe, eu preciso... O que não saiu? Não entendi a pergunta, desculpa. O senhor esteve com a caneta ali. Eu tive durante 2 meses. Ah, tá. Foram 2 meses, não foram? Suficiente pelo menos para entender, né? Só para poder conhecer e ver que é possível. Porque quando você fica 4 anos, na minha concepção, não tem por que não ser feito. E na administração, quanto tempo o senhor ficou? Devo ter ficado como secretário 1 ano e pouco, alguma coisa assim. Esse tempo e antes eu era subsecretário. Para o senhor perceber, para o senhor ver o que era possível ou não? Então, foi, mas aí é outra pasta. Não é vinculada à questão da saúde. A gente até passa pela administração alguns contratos relacionados à saúde. O que trouxe para o senhor hoje?
O senhor está aqui hoje no debate, como o senhor falou, na área da saúde, Aham. né? Não teve tempo de gerir, mas na administração, o senhor conseguiu pegar essa experiência? O que o senhor Sim. tem para falar para os seus eleitores? Sim, porque a gente vê que o gasto justamente é desordenado. Tá? Nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, né? Que você tem que apontar o que você vai gastar no ano seguinte. E você vê que, na verdade, a coisa é feita sem uma organização. Entendeu? Se cumpre a lei, mas não o orçamento é e, na verdade, o financeiro não corresponde ao orçamento que você previu. Então, quando você organiza os dois e os dois andam em conjunto, você tem uma gestão de excelência, que você vai ter os gastos efetivamente realizados. Entendeu? Mas é bom que a gente vamos criar uma dinâmica melhor. Não, Tá sem bom. problema. Vamos fazer o bate-bola. Deixa eu ver se eu entendi essa matemática. Então, se eu estava lá na saúde, aí, assim, isso lhe deu essa visão muito boa. Isso serve para material cirúrgico, Não, para tudo. Para serve tudo. para maca, e serve para o pessoal. Né? Insumos, para tudo. O pessoal também. Até para você ter uma noção, aí eu já vou, é o que você falou, né? Aí já não é a pasta da saúde, mas eu vou falar de uma pasta na época da licitação. Como a colega falou, então isso te deu uma visão macro. Muito, Exato. muito. E você tem a visão, por exemplo, que tem coisas, por exemplo, que eu não vou entender 100%. Um exemplo, eu sou advogado, veio um processo da saúde sobre insumos. Um exemplo, fita para cirurgia, essas coisas que eu não conheço, mas você chama um profissional e ele vai fazer. E teve uma licitação à época, lá em acho que 2017, alguma coisa assim, que tinham equipamentos que já não eram utilizados mais. E a gente tem que fazer esse filtro, como é o medicamento. Às vezes está fora de uso, mas vem o pedido, porque às vezes pode acontecer um recorte cola e vem equivocado, você faz uma limpeza para quê? Para justamente utilizar o dinheiro público de maneira correta. Entendi. Pelo que eu estou entendendo é o seguinte: tem gente prometendo aí mais leito, mais hospital, até tem. Mas assim, parece Então, que o ponto inicial seria mexer na cadeira da sala. É isso aí. Uma coisa que eu aprendi, desculpa te cortar, principalmente nessa questão de gestão pública, uma coisa é você delegar uma função e a outra coisa é você delargar a função. A cabeça do executivo, ele não pode largar alguém ali para fazer o que quer na secretaria sem uma observância sua, senão não vai funcionar. O braço direito vai para um lado, o esquerdo vai para o outro, a perna vai correr e você não vai ter controle. Eu concordo, mas aí nós vamos entrar numa seara. É bom que o seu tem uma mente dinâmica, a gente vai tentar linkar isso tudo ao mesmo tempo. E aí vem um tópico, a gente está lá na saúde, mas vem um tópico que é a seguinte coisa. Eu pergunto de vez em quando para um administrador assim, qual é a ação executiva que você vai tomar frente à ciência daquele determinado problema. Aí o cara fala assim, eu vou fazer isso e aquilo. Bom, isso e aquilo precisa de verba ou processo licitatório. Exatamente. Os dois passam pela segunda casa chamada-se parlamento. Para os ouvintes, eleitores, parlamento são os vereadores. Exato. Que também estão passando por concurso agora. E assim, nem sempre o gestor está com vontade, ele manda e isso acontece, às vezes não só por causa do gestor, mas também por causa do entrave do parlamento. Sim. Ou seja, isso existe, o senhor mesmo colocou aqui, que assim, isso tem verbas que vêm de fora, sim, principalmente a área da saúde e educação. Exatamente. Governo federal. Ou seja, uma ação executiva ela vai passar necessariamente pelo parlamento. O senhor teria os remédios para a gente colocar mais, remédio que eu digo, para colocar mais suprimentos nas farmácias? Sim. Mais macas nos hospitais, mais funcionário preparado para operar o equipamento da saúde. Sim, nós estamos falando que hoje o orçamento anual de Itaguaí é aproximadamente de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400 por ano. Vamos dizer que de... 1 bilhão 126. Então vamos dizer que esses 126 ou de repente 200 mil, isso aí do Itaprev,
que vai dos servidores públicos. Vamos dizer que a gente está trabalhando na casa de 900, 900 milhões de reais. O orçamento votado já para o senhor, quando o senhor for prefeito daqui a alguns meses, a rúbrica que para a saúde, acho que é 250, não passa de 300 milhões. Rúbrica de Itaguaí. Sim. Não é aquela que o senhor foi buscar lá fora. Sim. Então, primeira coisa, relacionamento político. Sim. A gente vai ter que conversar com o legislativo, sem Legislativo. dúvida, até porque a função do legislativo é justamente o quê? Observar o que o prefeito tem feito e fiscalizar, certo? Para justamente que seja gerido de forma correta. Quando a norma da nossa campanha é justamente dizer que nós somos diferentes, porque a nossa política ela é transparente em dizer a verdade para o eleitor. Porque a maioria dos políticos, quando vem para uma campanha, ele sabe que prometer um hospital vai tocar. Ele sabe que prometer construir escolas, que prometer tapar buraco, isso tudo vai ser... Ele tem um cunho político mais aceitável. Mas tudo isso não adianta ser falado e dito se você não souber gerir o dinheiro que está entrando na casa. Nessa colocação que o senhor fez, aonde eu quero chegar, Júlio e Valmir, é assim, os caras, é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, mas assim, quando o gestor ele chega na administração, isso é o prefeito da cidade de Itaguaí, poderosa, bonita e elegante cidade de Itaguaí, que a gente tanto ama. Se ele chegar muito amarrado, com muito compromisso, eu não tenho como, ele lá não terá como botar como o superintendente, o cara da coligação. Não pode passar por isso, o cara tá agarrado com isso aí. O secretário da outra pasta lá, que o outro partido indicou, porque política é assim. Quer dizer, tem sido feito dessa forma. Como é que o senhor vai passar por isso, prefeito? Então, hoje, na verdade, o partido que eu venho, a história, na minha história, para ser candidato, ela aconteceu praticamente de março, né? Faltando três dias para o prazo de fechamento de filiação, que era em abril, e foi quando nós continuamos a parceria do nosso partido Rede. E o único comprometimento que nós temos é realmente só com o resultado para Itaguaí. A gente não tem um comprometimento político com determinado partido, com determinada sigla, ou com um empresário. Você ou consegue colocar em palavras fáceis o que eu tentei explicar e não expliquei? Até você não está explicando. Você entendeu? Então eu não vou ter esse comprometimento. Por gentileza. Opa. Não, tá bom. Eu não vou ter esse comprometimento, vou ter essa liberdade de indicar pessoas técnicas. O que eu quis dizer, como é que vocês políticos colocam isso em prática? Tá bom o som aí, Júlio? Como é que vocês políticos colocam isso que eu falei, ô Júlio? O que eu tentei dizer aqui, eu acho que eu não falei do linguajar de vocês. O que é feito nessa parafernália? É assim, o cara entra, mas ele está compromissado com outros caras. E aí não é nem o roubo, é que ele está compromissado com outro cara. E o outro cara, ele não vai executar aquilo que tu tem em mente, que tu prometeu, né? É mais ou menos isso? Não, você quer dizer então ao contrário, né? Que eu tô entrando com liberdade para... Não. É só para eu entender a pergunta. Da política, como tem sido feito. Que na verdade, assim, o legislativo estaria comprometido com outras ideias que não fosse de comum acordo comigo e a gente não conseguiria andar, isso? Então, aí eu só explico assim, não, mas a Rede, o PSOL... Sim. São dois partidos com uma certa tarja social, e aqui sim, social sim. A gente quer dizer assim, de clareza, limpeza, mão limpa, era o que veio lá, né? Então o eleitor não vai entender. Mas assim, certas agremiações e federações, ou seja, conjunções de partido, ele vai entrar lá muito... Isso está acontecendo agora aqui em Itaguaí, vai estar se repetindo nessa eleição. Ou seja, ele vai lá muito carregado de compromissos. E ele, quando ele chega lá, como é que ele atende esse compromisso? Ele atende esse compromisso dando cargo. Ora, eu sou o prefeito, mas eu não tenho a parte executiva toda na minha mão. É isso que eu estou tentando perguntar. Não, mas, é assim. Não, e é justamente isso que eu estou dizendo, que a gente vai ter. Na verdade, eu tenho essa liberdade. Eu não criei compromissos que me engessassem. Porque o senhor está mais leve na... Exatamente. Entendi. Exatamente. Então...
A visão é o que o senhor está passando. Não, é porque é a verdade. Não tenho esse comprometimento. O comprometimento é único e exclusivamente por Itaguaí. Entendeu? Para a gente poder modificar tudo que vem sendo feito. Quando o senhor assumir, é lógico, um dos primeiros atos é o secretariado, então o senhor vai dizer, Valmir, Júlio, eu quero esse cara para a pasta tal, fulano para a pasta tal, não vai chegar ninguém, o Robins. Hoje não. Com certeza não. Claro que a gente vai ouvir. Vamos ouvir as pessoas. Tem fulano que é muito bom. E nós vamos trazer pessoas daqui do município. Que tem pessoas muito boas aqui em Itaguaí. Eu já tinha feito essa pergunta antes pro senhor nos bastidores aí da vida. É que a gente se encontrou algumas vezes, mas eu não me lembro. Mas assim, eu visitei alguns candidatos. Mas assim, a rede, o PSOL, como que aconteceu isso? E o que a gente pode falar pro cara que tá lá no ponto de ônibus escutando o rádio? Então, na verdade... Como é que ele pega essa química? Na verdade, isso aí foi federação, né? Aqui nós estamos concorrendo somente com a rede. E na federação aí foi por causa da mudança da legislação, que os partidos pequenos se juntaram para poder sobreviver no meio político e poder estar concorrendo com candidatos. Sim, eu estou falando que são dois partidos de viés parecido. Sim, são. Entendi. Bom, vamos lá para a educação. Vamos para a educação? A hora que você quiser. O senhor é eleito hoje. Quais são os seus projetos para a área de educação? Então, o primeiro projeto para a área de educação, a gente vê muita dificuldade do jovem de entrar no mercado do trabalho. E aí, o porquê que isso está dentro da educação? Porque muito se fala na questão de cursos técnicos para os jovens, né? Não vamos botar... Ensino profissionalizante. Exatamente. Mas só que aqui em Itaguaí, eles não são dentro das unidades escolares. Eles são externos. Então, o jovem já é difícil, às vezes, do jovem sair da zona de conforto dele. Eu vou ter que sair daqui, vou ter que estudar lá embaixo, voltar para cá, estudar 2 vezes. Então, a ideia é que a gente faça com que no último ano de formação do jovem, do aluno, ele tenha esse acompanhamento técnico para que ele seja aproveitado como jovem aprendiz ou numa carreira aqui dentro mesmo do município, que a gente tem dentro do porto, grandes empresas. Mas como é que eu faço isso executivamente, doutor? Como que faz? Com os profissionais que a gente já tem. Prefeito, qual é a ordem executiva que a gente... Como é que a gente consegue colocar isso? Então, hoje nós temos dentro do município grandes empresas que eles têm que dar contrapartida ambiental para o município. Sim. E às vezes eles dão através de praça ou através de alguma outra forma de construção. E a gente poderia fazer uma PPP nesse sentido, uma parceria público-privada. Quantos alunos em média nós temos hoje no município de Itaguaí? Não sei o número exato para te dizer aqui. Tenho mais ou menos. Eu só não fui secretário de educação. Não, é que a gente quer chegar num outro número. Sim. Então, nós temos um número de aproximadamente 20 mil, 19.956 alunos hoje no município de Itaguaí. Como é que nós vamos conseguir, de forma efetiva, colocar esses jovens e também diminuir, já entrando um pouquinho nesse assunto, a evasão escolar, como o senhor está falando? Aí não tem jeito. A evasão escolar, primeiro a gente tem que acabar... Porque não tem esse curso técnico aqui. Não tem. Isso a gente vai ter que colocar. Certo? Vai ser implantado. Isso aí linka tudo que ela está falando com a mesma situação da Secretaria da pasta de educação, que é assim, profissionais. Não Sim. que os que estão não sejam bons. Os que estão e são bons, o pessoal reclama que eles teriam que ter treinamento. Sim. E na área de saúde, na área da saúde isso. E na área de educação parece que também. Mas assim, nos dois parece que deveria haver mais contratações. De novo é o mesmo financeiro lá. Sim, primeiro 250 a 300 milhões. Que está no último LOA votado já esse ano, cujo qual o senhor vai administrar. Sim. Nesse primeiro ano de governo. Nesse primeiro ano, já feito pela gestão anterior. Não é só o senhor, aliás, do Brasil. Todo mundo. Então, na verdade, isso aí já deveria ter sido feito, que seria o concurso público, certo? Mas o concurso público que estava no município foi um período de pandemia, teve que parar. Depois veio um problema na CEPERJ, que era quem administrava o concurso público, foi suspenso. E isso tem que ser refeito. O concurso público justamente não é problema só na área de educação. São profissionais que precisam na área de educação, na área de saúde.
na fiscalização, que é a Secretaria de Fazenda, no próprio administrativo, entendeu? E os profissionais que estão hoje são profissionais em excelência. Eles só têm que ter melhorado o quê? As condições de trabalho para ele. Quando nós estávamos na Secretaria de Administração, algumas vezes eu vi vários processos de pedido de aposentadoria de professores por tempo especial, antecipando com Eu 10... ia chegar nessa outra pergunta, candidato. O que o senhor, como prefeito, vai fazer para a valorização desses servidores que estão em sala de aula? Tudo. Porque o que acontece? Não adianta a gente cuidar só do... O servidor público também precisa ser valorizado, Muito. né? E disso eu posso te falar de cadeira, porque quando eu estive na administração, o único setor que, na verdade, ele melhorou para o servidor público foi a Secretaria de Administração. Por quê? Nós entrávamos na Secretaria de Administração, a gente pisava no piso, ele quebrava. E nós conseguimos dar uma qualidade para eles, fizemos uma obra. Hoje eles estão lá com qualidade de serviço, eles estão sendo valorizados, principalmente os cursos, aqueles servidores que tinham curso de graduação, de pós-graduação, todos os processos deles foram sendo encaminhados, porque quando você qualifica melhor o servidor e trata bem o servidor, o resultado é imediato no serviço público. O problema é que vários gestores que passaram, eles nunca viram o servidor público como a pessoa que realmente toca a prefeitura. Na verdade, o prefeito ele ajuda a administrar o que eles fazem. E quando você dá qualidade e trata como seres humanos que precisam ser tratados, o resultado é imediato. É questão de eficiência, entendeu? Eu sempre fico... Eu me pergunto sobre a ação executiva, a caneta do prefeito, nesse aspecto. E assim... A administração pública ela é perigosa, né? É na administração pública que está aqueles vícios que aí você vê espalhado por todo o país. Sim, sim. Precisa de um gestor, mão de ferro. Sim, mas e aí em contrapartida a isso você tem o quê? Você abrindo o mercado, né, de Itaguaí para as grandes empresas voltarem a vir. Se a gente for fazer uma análise rápida, pelo menos de 2012 para cá, não teve nenhuma grande empresa que entrou dentro de Itaguaí para empregar. E pelo contrário, o pequeno comércio ainda foi arrochado pela própria administração da executiva. Entendeu? E isso gerou fechamento de isso aí, ou seja, o comércio deixa de empregar. Aí quem tem que absorver essa mão de obra acaba absorvendo. Dr. Robens, a prefeitura. Eu vou pedir licença para retornar um pouquinho na pergunta que eu fiz, exatamente. De que forma o senhor, sendo eleito hoje, de que forma efetivamente o senhor vai conseguir fazer com que não haja a evasão escolar por conta desse problema de não ter um ensino profissionalizante aqui, e de que forma, de que maneira, de uma forma executiva, né, o senhor vai melhorar a condição da educação aqui no município? Então, primeiro a qualidade, né? O senhor falou em parceria público-privada também, público-privada também, mas a qualidade de trabalho para os servidores e para os alunos também. Nós temos que ter mais investimento nos profissionais, através até da contratação pelo concurso público, que hoje a gente sabe que tem crianças atípicas nas escolas que não estão sendo atendidas por causa dessa situação. Nós temos creches que não atendem às necessidades dos moradores de Itaguaí. Nós temos ouvido nas ruas que eu vi uma criança na 6ª série que não sabia ler. E mesmo assim aprovaram a criança. Então a gente tem que resolver todas essas questões, e a resolve como? Com investimento. Na minha concepção, a gente não pode ficar só com os 25%, que é obrigatório por lei para fazer investimento em educação. Educação tem que ter mais investimento. Nós temos a sala de aula hoje de algumas escolas que não tem ar-condicionado e o processo licitatório foi feito. Então por que não foi instalado o ar-condicionado? Isso tudo rebate na sua pergunta, que é a qualidade de serviço para o profissional e também para a criança. Tem como pegar esses erros e filtrar esse tipo de coisa? Claro que tem. Claro que tem. Hoje nós temos dentro da prefeitura os procuradores, tem o procurador-geral, tem os procuradores que cada um responde por uma pasta, que eles já fazem esse filtro direto. E você também tem a Secretaria de Licitações, onde também vai ter uma gerência junto com a Controladoria, que é o órgão de controle, que são os principais. Aqui tudo passa nessas duas secretarias, juntamente com a fiscalização do procurador, que são as pessoas que têm que fazer esse filtro do executivo.
Porque eu estou observando o senhor daria uma ênfase muito forte à parte administrativa. Organização. Porque quando você organiza, você gera resultado. Isso é uma reforma administrativa. Exatamente. É como uma empresa privada. Se você reorganiza a empresa privada, você aumenta o teu lucro. E se você organiza a administração pública, você gera resultados melhores, que é o social, que é a educação de qualidade, segurança pública, saúde, transporte. Então, se eu tenho uma linha de pensamento da seguinte forma: tudo bem, eu posso até precisar de dinheiro para investimento, mas tem muita coisa que dá para arrumar a sala. Dá para arrumar a casa, é isso? Dá para arrumar a casa porque não tem milagre. Você tem que pegar o que tem e fazer com qualidade. E o relacionamento vai vir. Entendeu? E esse relacionamento político vai gerar mais recursos. Então, Robson, você tinha falado, Dr. Robson, você tinha falado que eu já escutei essa choradeira também na rua. De empresas, médias e pequenas empresas fechando porta. O pessoal infelizmente até brinca dizendo que a nova franquia de Itaguaí é o aluga-se ou passo ponto, né? De várias empresas. Mas de uma certa, as outras curvas, né? As outras linhas, ou seja, a linha financeira, você tem um orçamento que ele... Eu já estava aqui em Itaguaí quando o orçamento anual era 100 milhões. A gente vibrou com 100 milhões, 100 e poucos milhões. Itaguaí já era separado de Seropédica nessa época, né? Já era separado. E o shopping ainda não era feito, não tinha aquele shopping ali. Não. E hoje nós estamos com um bi 126. Sim. Não é meio antagônico isso? Como é que as empresas fecharam, mas minha receita, de onde vem essa receita? Do porto? A maior parte vem do porto, mas vem de ISS, vem de IPTU. E nós temos também uma grande inadimplência de IPTU também. Mas então, ISS, IPTU, isso não sugere que a moeda está circulando? ISS é exatamente imposto sobre circulação de serviços. Sim, mas das grandes empresas que vem a maior fatia do pequeno comércio, que vem sofrendo essas dificuldades, não só financeiras, como também burocráticas da própria prefeitura, até mesmo na questão de um simples alvará que não é emitido, que já era para ser eletrônico. As empresas que estão ali no porto de Itaguaí, elas são fundamentalmente de transporte de carga, é isso? De minério, né? Essas chegaram. Sim. E tem como ampliar. Até porque o arco metropolitano não veio para o porto de Itaguaí, não foi à toa. Porque o crescimento está aqui. O problema é que não tiveram gestões com olho no crescimento. Itaguaí acabou, querendo ou não, inchando, mas não cresceu. Tanto que você vê que o centro ainda continua com as mesmas características do passado. E qual seria o remédio para isso? Para desafogar, para distribuir? Abrir o mercado para as empresas virem para cá. E eu vou te falar que não é só mercado de empresas um exemplo de transporte, como a gente está falando de logística. Nós temos, eu dou sempre um exemplo, nós temos Mangaratiba, Angra e Paraty, que essencialmente vivem de turismo. Vivem de turismo que a gente não tem em Itaguaí. Hoje nós precisaríamos abrir para isso, porque vai fomentar vários negócios, vai trazer novos negócios para cá. Até mesmo cooperativas de trabalho, de artesão, poderão ser formadas para mão de obra menos qualificada. E a gente consegue girar isso no entorno. A gente pode ter um mercado municipal dentro de Itaguaí, que hoje a gente não tem. E a gente sofre com o pessoal da agricultura que não tem onde escoar e manda para o SEASA através de atravessadores, que perdem dinheiro nesse sentido, se a gente poderia escoar aqui dentro. E aí a gente vai chegar num ponto aqui da conversa que a gente vai falar sobre transporte. Já. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. O senhor estava falando sobre trabalho, né, no município de Itaguaí. Muitas pessoas que trabalham hoje na cidade, elas não moram aqui. O que o senhor, como gestor público, poderia fazer para que essas pessoas que viessem trabalhar aqui permanecessem na cidade? É justamente o que? Melhorar a qualidade de vida. Isso é essencial. Que quando você mostra que a cidade está crescendo, que a cidade tem segurança, que a cidade tem saúde, as pessoas vão querer ficar aqui. Não precisa ter uma fórmula mágica.
O que eu não tenho é como inventar alguma coisa que eu prenda as pessoas sem oferecer um resultado social para elas. Que elas vão vir morar aqui e vai buscar saúde em Campo Grande, vai ter que pegar a Transolim para ir para Barra, e quando a nossa saúde, ela está doente. Então, exatamente quando a gente melhora a nossa saúde, quando a gente melhora a nossa educação, quando a gente amplia para o turismo, a gente automaticamente faz com que todas as pessoas tenham interesse de vir para cá. Como a gente tem o nosso vizinho aí, o Miguel Pereira, que fez justamente isso. E as pessoas têm interesse de ir para lá. Então é isso que a gente vai fazer aqui em Itaguaí. Dr. Robson, nós vamos só fazer um pequeno comercial e a gente já volta. Tá ótimo. Costa Verde FM. Prepare-se para um fim de semana inesquecível. Em setembro, o Museu Aeroespacial será palco do maior evento aéreo do Rio de Janeiro, o Museu Air Show 2024. Nos dias 21 e 22 de setembro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Viva essa experiência inesquecível. A entrada é gratuita, mas você pode levar 1 quilo de alimento não perecível. Mais informações em fab.mil.br/musal. Nos dias 21 e 22 de setembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Museu Aeroespacial, Avenida Marechal Fontenelle, 2000, Campo dos Afonsos. Museu Air Show 2024. Promoção Costa Verde FM 91,7. Tem jeito, é 25, é Gil pra prefeito. É Gil pra prefeito e doutor Marco Barreto. É 20 no primeiro arrebentou. É 20 no segundo vai dar show. Bote em Guilherme Farias que ele fez e já provou. É 20 no primeiro arrebentou. É 20 no segundo vai dar show. Bote em Guilherme Farias que ele fez e já provou. A BYD Riozen está com a oportunidade perfeita para você garantir o seu elétrico. Dolphin Mini EV 2425 a partir de R$ 115.800, com bônus de até R$ 7.000 no seu usado ou taxa zero. Kim DMI 2425 a partir de R$ 175.800, com bônus de até R$ 10.000. Venha nos visitar e aproveite para conhecer de perto o novo Yuan Pro. Nova loja Campo Grande, Estrada Rio do Ar, 2275, São João de Meriti, Rodovia Presidente Dutra 5300, Parque Juriti. Paz no trânsito começa por você. Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale apresentam a presença dos africanos na região da Costa Verde, Tesouro da Realeza. Você é o convidado. Uma exposição que reunirá uma rica coleção de fotografias, objetos artesanais dos quilombos de Campinho da Independência, Santa Rita de Bracuí, Marambaia, Santa Justina e Santa Isabel. Venha explorar e celebrar a rica contribuição dos quilombos para a nossa história e cultura. Todos os fins de semana de setembro, de sexta a domingo, no Centro de Memórias dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, no Shopping Pátio Mix Costa Verde, na Rodovia Rio Santos. Rádio Oficial Costa Verde FM 91,7. Instagram da Costa Verde FM, @Costa Verde FM. Dicas, informação e muita promoção. 91,7 Rádio Costa Verde. As melhores promoções estão na Costa Verde FM. Caixa de som, liquidificador, tem muito mais. E ainda convites para o cinema e os melhores shows. Participe você também das promoções da Costa Verde FM pelo Zap 997240917 ou no Instagram @Costa Verde FM. A cara do Rio. Essa é a Costa Verde FM, sempre com você. Durante todo o dia você manda ver nas redes sociais pedindo o seu som. E sempre às 5 da tarde, curte o Lista VIP com as mais votadas do dia. Peça a sua. Facebook, @Rádio Costa Verde. Instagram, @Costa Verde FM. Lista VIP, todos os dias às 5 da tarde. Aqui. Costa Verde FM. Sabe aquele som que você não ouve já há algum tempo? Aquele pagodinho? Outras nem tão antigas assim, você ouve no Retrô Costa Verde. De segunda a sexta, você relembra os maiores sucessos da música pra cantar sem parar. Retrô Costa Verde, de segunda a sexta, de 7 às 8 da noite, aqui na Costa Verde.
Durante todo o dia você manda ver nas redes sociais pedindo o seu som. E sempre às 5 da tarde, curte o Lista VIP com as mais votadas do dia. Peça a sua. Facebook, @Rádio Costa Verde. Instagram, @Costa Verde FM. Lista VIP, todos os dias às 5 da tarde. Aqui. Costa Verde FM. Sabe aquele som que você não ouve já há algum tempo? Aquele pagodinho? Outras nem tão antigas assim, você ouve no Retrô Costa Verde. De segunda a sexta, você relembra os maiores sucessos da música pra cantar sem parar. Retrô Costa Verde, de segunda a sexta, de 7 às 8 da noite, aqui na Costa Verde. Sabe aquele som que você se amarra? Ele toca aqui, Costa Verde, sempre com você. Ai, 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 vem gostosinho, devagarinho, depois não me solta mais. 91,7 Costa Verde FM. 91,7 Rádio Costa Verde. Estamos de volta ao nosso debate, à nossa sabatina nessa tarde, com o Dr. Robin Júnior, da Rede. E eu gostaria de convidar todos os ouvintes para participar conosco aqui pelo WhatsApp, 21 99 724 0917. Eu vou repetir, 21 99 724 0917. Pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, e nós estamos também pelo Instagram, @Costa Verde FM. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo Twitter e também no seu dial 91,7 Costa Verde FM, a cara do Rio. Eu sou Valdemar César Ramos e a gente agradece muito por você estar aqui nos acompanhando. Tem as entrevistas, tem vocês, tem o nosso candidato Dr. Robins e toda a nossa equipe de staff que nos acompanha para mover todo esse aparato. Existe gente atrás das câmeras, atrás dos microfones trabalhando. Dr. Robins, muito obrigado. Dr. Robins, vamos falar de transporte, não de transporte. Vamos falar de transporte, né? Isso, vamos lá. Então, que confusão foi aquela? A gente vai voltar. Esse ano foi muito interessante, esse ano que passou. O ano retrasado e esse continuou a questão da CCR. Você deve lembrar dessa? Sim. Desse verdadeiro mafuá. E que a gente não... O senhor poderia explicar o que aconteceu, como é que vai resolver, o senhor uma vez prefeito, o que pode fazer? Essas sinaleiras cara, moradores da Rio Santos inteira reclamando. Eu sei que a parte que interessa o senhor é só a parte nossa aqui de Itaguaí. O que a gente pode fazer? Então, o que foi isso? Primeiramente, a gente tem que dar isenção aos moradores que estão naquela região. E é um absurdo a pessoa, se for na padaria comprar um pão, ter que pagar 2 pedágios. Isso a gente tem que ser revisto. E como eu te falei lá atrás, nós temos que pegar os profissionais que nós temos na prefeitura, que são os procuradores, e entrar com demandas contra a CCR para poder ter sucesso para rever essa questão, entendeu? Outra coisa que também a gente tem que fiscalizar, porque a gente não tem uma auditoria dentro do município para saber se passaram 1000 carros. Se eles informarem que passaram 1000 carros, a gente aceita, e a questão do imposto que vem para cima, a gente vai ver se em cima só de 1000 carros. Então a gente tem que fiscalizar também para ver o que está sendo recolhido em cima para o município de Itaguaí. Mas me perdoa, o DENIT ele não tem esse número? Então, mas aí eu tenho que fazer uma auditoria própria, certo? É igual quando, um exemplo, num shopping, quando você acha que o lojista não está repassando o número de vendas correto, você coloca uma pessoa ali para fiscalizar, para ver se está sendo informado corretamente. E a gente tem que ter esse feedback. Entendeu? E tem equipamentos para isso já. Tem gente importante envolvida nisso, né? Tô falando de políticos mesmo, né? Gente de Brasília, gente acredito do Estado, que sim. Eu digo isso porque eu vi verdadeiras caravanas e ninguém conseguiu vencer a CCR. Então, mas alguma coisa assim... Eu acredito que ali a famosa... O Estado, se ele quiser, ele não perde para ninguém, mas acho que ali nós estamos perdendo. Né? Então, mas você há de convir... O Estado que eu digo, regra geral. Né? Sim, mas você há de convir também que se a gente analisar friamente de início, o ideal para eles não colocariam pedágio fora da cidade, quase fora da cidade de Itaguaí.
eles deveriam ter colocado mais para dentro. Mas o problema é que eles sabem do risco da isenção. Sim, esse é o debate. Se eles colocam próximo do centro, eles isentam Itaguaí inteiro. Então por isso que eles colocaram. Então a possibilidade de ir em outros locais já é feito dessa maneira. Eu só não entendo por que Itaguaí não conseguiu. Entendeu? E aí quando a gente fala de Itaguaí, a gente entra pro meio da cidade, o miolo. A gente tem perguntado aqui, tem se debatido, muitos escritores escrevem sobre isso, muitos pensadores pensam sobre isso. E assim, eu vou falar de um problema que ele não é da agora, não é dessa gestão. Sim. Talvez não seja da gestão passada, ele é crônico e viril. Que é impossível você marcar um horário, mas eu vou pegar um ônibus, vou lá estar na tua casa dentro de Itaguaí, você pode não ter ônibus, pode não... Não tem. Isso não se resolve? Não tem. Não tem solução? Então, aí a importância que eu te falei da gente ter passado pela administração pública em algumas secretarias. E essa é uma delas? Com certeza. Eu não passei pela Secretaria de Transporte, mas a gente está no meio como secretário de governo, de administração, a gente vê os processos que estão se passando ali. Hoje já existe um que a gente chama de TAC, que é um termo de ajuste de conduta do Ministério Público com o município para que sejam feitas as licitações, principalmente dos transportes alternativos, para regulamentar e atingir a população dentro dos horários, dos locais mais distantes. Da mesma forma que a gente tem que chegar em cima das empresas que hoje exploram o município, que são concessões públicas. O município está no TAC, que é o termo de ajuste de conduta? Está no TAC, para justamente fazer. E isso foi sendo... Eles são cobrados pelo Ministério Público pelo Ministério Público ao município. Justamente porque, como você falou, já é uma questão endêmica. A gente não tem um transporte de qualidade onde estudantes, vamos falar de estudantes. Sim. Estudantes não conseguem ir para uma faculdade que hoje não tem dentro do município, tem que ir para fora. Dependendo do lugar, 8 horas da noite já não tem mais transporte, 9 horas da noite. Não, sim, nós tocamos aqui no assunto que vai nascer ali perto do Novo Bob's, que está ali. Na Rio Santos? Que é uma entrevista de interesse público, eu posso falar o da Térreo, não é? Desculpa, não pode falar, eu falei. Vai haver ali uma escola técnica, não é isso? Sim. Com certeza muitos alunos da Redondeza, de Itaguaí, vão se alunar. A gente fica perguntando se o transporte para Rio Santos, vínculo com a Brasil, é terrível. Sim. Não precisa muito. Se eu quiser ir a Amazônia agora, eu tenho que pegar um transporte alternativo. Ou um Uber coletivo, que fizeram essa nova categoria, né? E isso não tem solução? Eu tenho perguntado isso desde sempre. A mobilidade urbana em si. Tem que ter solução, porque não é só aqui. Em outros lugares funciona. Por que aqui não funciona? Primeira questão, por exemplo... Então, essa é a minha pergunta. Primeira questão. Candidato? Por que, candidato? Nós perguntamos. Aí eu volto e insisto, gestão. Eu primeiro tenho que chamar um engenheiro. O senhor hoje eleito, como o senhor faria isso? Eu contrataria um técnico junto comigo, meu pessoal, para eu entender, perguntar para ele o que eu faço aqui. E depois o meu secretário de transporte também, parceria técnica, a gente participaria para poder estar resolvendo esse problema. A questão dos transportes, a gente fala de concessão, que a gente fala, eu tenho táxi, a gente tem o Uber, nós temos o ônibus, nós temos o transporte alternativo, nós temos o mototáxi. Olha a quantidade de transporte que a gente tem dentro de Itaguaí. Agora, por que não funciona? Ninguém quer mexer nesse imbróglio. Eu vou dar uma colocação aqui para ver se seria possível. Eu vou colocar isso dessa forma, de modo que faça um teste nas partes, não estou dizendo que funciona. Sim, sim. Eu já fui muito ao Nordeste. Então o Nordeste ele é muito longínquo, tudo. Fui no interior do Ceará, vai. Então assim, as pequenas prefeituras de lá, eles não têm, eles carecem desse negócio de transporte. Então assim, a prefeitura ela tem um ônibus que ele sai tipo de quase de 1 em 1 hora, ou de 2 em 2 horas, fica todo mundo esperando. Ele vai passar por aqueles pontos chaves, de modo, como que eu poderia dizer, o cara, eu não vou te deixar onde você mora em Mazomba, mas eu vou te deixar na Rio Santos, e daí lá eu vou fazer a curva de novo, aí vou voltar para Piranema, vou pegar aquela reta toda, voltar, de modo que ele vai pegando todo mundo e vai deixando todo mundo, mas aquele carro ele é da prefeitura, o piloto lá ele é da prefeitura. Não funcionaria aqui isso. Se meu irmão, tu vai trabalhar a noite toda, quer dizer, vai ter escada, etc, tudo organizadinho. E assim, não precisa ser um carro, 2 ou 3. Eu me lembro muito bem que a galera de Mangaratiba, e aqui eu vou falar um pouco desse termo para me chegar mais. Eles
pessoal fazia faculdade em Santa Cruz. Então o prefeito, o gestor lá local, conseguiu alugar 2 ônibus, o pessoal se cotizou, aí saía aqueles 2 ônibus, deixava o pessoal na faculdade, depois eles recolhiam e devolviam a Itaguaí e a cidade vizinha. Não é possível fazer alguma coisa desse tipo, uma ação executiva. Mas aqui tinha. Aqui tinha um ônibus que levava os universitários para estudar. E acabou. O contrato foi rescindido e depois não se fez mais a licitação. Então, mas isso é que eu pergunto. Por isso que eu estou te falando da importância de passar por dentro. Você sabe o que existe, sabe o que funcionou e a prioridade tem que ser realizada. Então, mas se funcionou, por que não deixou? Gestão. Eu não posso ser aquele político igual aos outros. Por isso que eu falei que a minha política é diferente. Eu não posso simplesmente achar que uma coisa tá boa do outro, que se eu continuar eu vou dar louros para ele. Não, eu tenho que continuar e melhorar. O pessoal podia até dar um apelido. 3 horas da manhã tô na tua casa. Bom, mas não tem um mendigão, Poderia dar um apelido de mendigão. Tinha o CTC, não lembra? Lá atrás. Não, mas o problema não é o apelido, o problema é Sim, mas o problema é a cabeça do político. Que se tiver alguma coisa que eu chegar na gestão e estiver funcionando, eu vou continuar e vou tentar melhorar. Porque o resultado primordial é o quê? É o povo. Eu sempre digo que quando 2 touros brigam, quem sofre é a grama, e a grama é o povo. Mas se eu chegar no parlamento e falar, gente, vamos fazer isso, eles não fazem isso. Eu acredito que façam, porque vai dar resultado político para eles também. Você não vê que às vezes tem briga aí para inaugurar ponte? Isso está dizendo que isso é igual na nossa área de direito, ou seja, eu tenho que catucar o poder. Alguém tem que tomar a iniciativa. O senhor seria isso? Com certeza. E te falo com certeza mesmo. Olha que o senhor sendo eleito, eu vou cobrar, hein? Não, e tá gravado, mano. Tá gravado. E ainda vou te dizer mais. Hoje a gente tem dentro do município as empresas de ônibus, que também são concessões públicas, né? E elas só fazem praticamente o centro. Por que a gente não pode chegar nesses empresários e falar, não, peraí, você quer o centro, não quer? Você não quer onde gira mais? Não tem nenhuma que seja nativa aqui da região. Não tem. Já teve. Depois só tu me dá o tempo como tá isso. Não, tá. Vai ficar mais 10 aqui. E já teve na época, quem é morador de Itaguaí vai conhecer o que eu vou falar, que era um amarelinho, que era do antigo Chula, que a gente pegava, que era chamado de poeirinha. Sim. Que a gente pegava quando era criança para poder ir para Coroa Grande. Mas dava resultado. Dava resultado. Sim, dava resultado. É isso, a gente tem que ir atrás de políticas que deem resultado, não que elas tenham um nome bonito, né? Mas eu acho que uma coisa que eu saio aprendendo hoje com o senhor aqui é que é aquela velha história. Quem falou isso há pouco tempo foi o ministro do Supremo. Ele falou assim, não adianta arrumar a sala trocando o sofá de lado. Vocês têm que resolver esse problema. Então, assim, ou seja, aqui me parece que adianta pelo menos trocar o sofá de lado. Sim. Não é verdade? É verdade. Nem isso está sendo feito, é isso? Não está sendo feito. Nós somos o portal da Costa Verde. Apesar de geograficamente ser baixada, nós somos a entrada da Costa Verde. E as pessoas vão praticar turismo fora daqui. Nós temos a praia de Coroa Grande, as pessoas vão para Itacuruçá para poder ir para as ilhas. A impressão que eu tenho é que a cidade caminhou muito nos últimos tempos, mas alguns desses aí ficaram gargados. Isso, foi como eu falei da questão do alvará. Eu sou minha origem é do comércio. Eu sou advogado, advoguei na Associação Comercial no CDL. E a nossa maior luta foi para o alvará eletrônico. E Itaguaí não implantou. E você eu vou tira implantar. Um alvará em quanto tempo aqui na cidade? Só do estado. Depende da burocracia que se cria. Eu estava lendo o plano de governo. Na verdade, da burocracia. Diga-se de passagem, você fez um plano de governo de 18 páginas. Que bom. Combina até 24, se não me engano. 18 não, ou 24? Tomara que tenha sido 18. 18 ou 24. Mas o senhor não acha que se perde muito algumas posições vagas e vazias? Não? Como assim? Melhor escola, maior saúde, isso aí é meio que... Não, mas aí... eu já tocou em pontos efetivos. Exatamente, pontos técnicos. Então, e nesse ponto técnico eu pergunto, um alvará no mandato do senhor? Vai sair eletrônico. É isso que trava o comércio. Para que vai passar por várias secretarias, papel? Então, um pequeno empreendedor que quer se legalizar... Pode ter certeza disso. Eu tenho esse compromisso, não só com o comércio local, mas com a própria associação comercial, com o CDL, que são pessoas que eu conheço, que estão ali dentro, que trabalham sério.
Na minha época de licitação, quando eu era secretário de licitação, eu mandava todas as licitações por e-mail para a associação comercial, para o CDL, e eu levava pessoalmente nas bancas de jornais, porque eu queria ver a efetivação do comércio local, das empresas locais aqui. Nós conseguimos, junto às empresas no Porto, na época pela associação comercial, que elas mandassem as necessidades delas para a associação comercial e eles consultassem o comércio para o comércio vender para eles. Por que a gente não pode fazer isso? Imagina, se nós conseguimos enquanto associação, você imagina o prefeito com relacionamento com as empresas conseguindo isso com o município. Fica muito mais fácil. É o início de muita coisa. A outra coisa que o empresariado pequeno, micro, reclama muito é uma linha de crédito. Quase sempre pequeno não tem crédito e o grande tem muito crédito. A prefeitura não pode ajudar nisso. Pode. Ela pode ajudar, sim, não na linha de crédito direto, mas ela pode fazer como se fosse uma linha de crédito indireta, que seria o quê? Que ela tocou no assunto lá atrás. O gasto ficar no município. Nós temos servidores públicos em Itaguaí que eles moram fora e eles não gastam em sua maioria aqui dentro. Mas quando você incentiva, em outros municípios tem aplicativos, tem moeda local, a gente pode fazer da mesma forma, para que eles tenham desconto no comércio local. Um exemplo, se ele é um grande varejista, aqui dentro pode dar 30% de desconto para ele. Mas se ele for em Santa Cruz, não vai ser esse desconto. Aí ele vai gastar aqui e vai girar ISS. Mas vocês têm colocado isso lá na ponta, na forma de campanha de vocês têm colocado isso na... Sim. Eu falo sobre isso. Eleitor, vocês têm Sim, colocado. Falo para cada eleitor, cada perfil de eleitor que a gente vá dentro do comércio, eu converso com as pessoas, eu me exponho. Candidato, antes de nós irmos para as considerações finais, porque o nosso tempo está acabando. Passou rápido. Passou rápido. A conversa foi boa. Eu gostaria de pedir para que o senhor faça um resumo dos seus 100 dias de governo. Seus 100 primeiros dias. 100 primeiros dias 100 de governo. primeiros dias. Isso. Primeiro. Tá com a equipe, toda a parte dela tá aí. Não, com certeza. A equipe, além de ser eficiente, entendeu? E nós conversamos, o que é importante, porque a decisão não tem que ser de um só. Né? Então, primeira coisa, a questão da folha de pagamento, a gente tem que organizar, porque mais ou menos em novembro ela estava num número e hoje dobrou. Ela já passou o limite prudencial, entendeu? Então isso tem que ser reorganizado para poder você gerar dinheiro para poder investir corretamente em outros locais. Funcionário público? Folha de pagamento no geral, seja do funcionário efetivo, seja do comissionado e do contratado. Nesses 100 dias. Nesses 100 dias, a gente tem que fazer de imediato uma revisão nesse sentido. Seus eleitores estão desculpa. aqui, ó. Vamos lá. É o vício de falar olho no olho, eu não gosto de falar que não seja olho no olho. É porque o senhor acha que hoje tem mais funcionário do que o salário? Não, eu digo que a folha está alta. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que tem um limite prudencial em 54%, e nós já ultrapassamos isso. Entendeu? Então a gente tem que rever. Faz um resumo para nós então, candidato. De imediato isso, para poder sobrar mais dinheiro. E a entrada de Itaguaí, a nossa ideia é aquela área onde tem ali, que teve aquele processo da invasão, a gente tenta transformar aquilo ali num parque, num jardim botânico, como se fosse um jardim botânico, porque nós temos culturas japonesa, indígena, nós temos cultura afro dentro do município nordestino, e a gente fazer jardins para que as pessoas possam ter o lazer ali e a entrada da Costa Verde ser atrativa para que as pessoas queiram vir morar em Itaguaí e poder criar residência e domicílio aqui dentro, e gerar renda e gerar dinheiro aqui dentro, certo? A nossa ideia também é investir pesado no esporte, porque os nossos jovens estão precisando praticar esporte, e quando você cuida do jovem, da criança, do adolescente com o esporte, você indiretamente está cuidando da família também e da saúde. Como seria esse resumo dos 100 dias na saúde e na educação? Na saúde, primeira... Os seus eleitores. Na saúde, primeira coisa, é qualidade para o servidor de trabalho, porque a estrutura do serviço público está ruim, as pessoas estão com dificuldade para poder realizar a profissão para a qual elas estudaram, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o maqueiro, seja quem for, para poder dar um atendimento de qualidade para a pessoa que está vindo buscar o serviço de saúde. A questão da saúde ainda, resolver a prevenção da saúde, cuidar das pessoas nos locais onde elas moram e tentar ao máximo
ter medicamento para que elas não tenham necessidade de uma saúde mais emergencial, mais grave, que acaba tendo que ser jogada para fora do município, porque o nosso hospital hoje não atende com qualidade a demanda que é precisa. Bom, agora o senhor vai ficar com 3 minutos para suas considerações finais. Para as minhas considerações finais. Dr. Robson, é um prazer recebê-lo aqui, Dr. Robson. Muito obrigado. Primeiramente, minhas considerações finais têm que ser em gratidão a Deus por me permitir estar aqui e abrir as portas para a gente ser candidato de Itaguaí. Dizer que a ideia de se lançar candidato não foi por vaidade, ela não foi simplesmente por vaidade, foi por uma questão de que com a vida a gente aprendeu que a gente precisa servir em tudo aquilo que a gente faz, né? E quando a gente serve com eficiência, a gente gera um resultado eficiente. E hoje, vocês podem acreditar, eu estou preparado, entendo de gestão pública, tenho muita força de vontade para fazer e vou realizar o que for de melhor para o município. Vamos aproveitar o que tiver de bom, se a gente conseguir achar alguma coisa de boa, a gente vai aproveitar e melhorar isso, e vamos ampliar para que todos os itaguaienses estejam felizes dentro do nosso município. Por isso eu peço a vocês que no dia 6 de outubro, lembrem de votar no 18, que o 18 veio para ser diferente, veio para ser transparente, veio para fazer uma política séria e com resultado na educação, na saúde e na segurança pública. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa tarde para todos.